Cuidado com as fotos que você deixa salva no seu celular. Ontem eu estava almoçando na festinha de aniversário dos meus sobrinhos e de repente o meu celular sumiu. Cheio de criança lá, esse celular podia estar com qualquer uma delas, né? Aí eu já olhei uma rodinha de criança, todo mundo concentrado. Eu falei, ali tem Peppa. Só que aí eu te pergunto, a pergunta que eu me perguntei, como eles desbloquearam o meu celular? Quando eu olhei nessa rodinha, o meu filho, que vai fazer 2 anos semana que vem, estava. Ele sabe desbloquear o meu celular, descobri isso ontem. Cansaram de mexer no celular e me devolveram. Hoje de manhã eu fui fazer uma reunião com uma empresária que me contratou para fazer um projeto de engenharia e ela me falou, nossa, seus filhos são lindos. As crianças enviaram fotos da minha galeria para ela. O problema foi que eles não enviaram apenas essas fotos para as redes sociais, eles me arrumaram um problema muito maior. Parte 2 Instagram e TikTok. Gente, durante a reunião eu só pensava numa coisa, meu Deus, quais fotos foram enviadas para as redes sociais? Eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Fofoqueiras e a gente estava pesquisando a traição de uma pessoa da minha família. E já tinham alguns prints que provavam isso. Eles foram enviados para a família inteira, para todos os meus amigos, todos os grupos. Minha mãe me ligou super brava perguntando, Cacau, por que você fez isso? E para eu explicar que foram crianças entre 2 e 7 anos e não eu. Ainda mais eu, né, que vivo contando fofoca aqui. Só que, além disso, tem uma coisa mais grave, porque no meu pós-operatório eu tinha várias fotos, né, do meu corpo. Graças a Deus, essas fotos estavam bem lá pra cima, eram mais antigas e as crianças não acharam. Foto minha de biquíni nos piores ângulos possíveis, todos os meus amigos, todos os grupos, todas as pessoas no WhatsApp já têm. Agora que eu já tenho noção do perigo, né, já coloquei senha em tudo e apaguei todas as fotos que não podem ser divulgadas. Você acha que é desatento? É que você não conhece o meu marido. Gente, olha o que o Kenny fez hoje no shopping. Entramos numa loja de brinquedos e bem na entrada tem uma área infantil. O Davi ficou brincando com os nossos sobrinhos, tinham outras crianças lá. Na hora de ir embora, eu tava cheia de sacolas, porque tinha brinquedo pros nossos sobrinhos e pro Davi. Aí, a minha sobrinha dormiu e ficou no carrinho do Davi. Aí eu falei pro Kenny, pega o carrinho que a Alice tá dormindo e eu levo todas as sacolas. Saímos na frente da loja e eu dou de cara com a Alice em pé, com a mãe dela, escolhendo roupinhas de princesa. Eu falei, peraí, se a Alice tá ali, quem tá dentro desse carrinho? O Kenny tinha pego o carrinho errado e tinha outra criança dentro. A partir daí começa uma outra história, gente. Parte 2 Instagram e TikTok. Quando eu percebi que o carrinho não era o meu e tinha outra criança dentro, eu corri pra loja. Chegando lá, a mãe não tinha percebido também e estava segurando o carrinho do Davi, só que sem neném dentro. E uma coisa que me assustou mais ainda, a mulher era a minha cara. Até o Kenny falou, Cacau do céu, ela é muito parecida com você. Na hora que ela olhou pra mim, até ela assustou. A gente tava com a mesma roupa, blusa azul e calça jeans. Pra vocês ficarem mais chocados ainda como eu fiquei, ela também é casada com um chinês. Tem um filho mestiço da mesma idade que o Davi e mais a menininha que estava no carrinho que a gente trocou sem querer. O Kenny falou que esse é um sinal pra gente ter uma menina. Continuando a história, a mulher se assustou muito quando ela percebeu que ela não deu falta da filha dentro do carrinho. Mas graças a Deus deu tudo certo e eu acredito que daqui pra frente ela vai prestar mais atenção. E eu também, né? O dia em que eu descobri que a minha mãe e o meu tio tiveram um filho juntos. Para contextualizar e vocês entenderem toda a história, a minha mãe tem 7 irmãos. Tem uns que eu conheço bem e tem outros que eu quase nunca vejo. E um desses irmãos que eu não convivo muito tem um filho que é especial. E como eu nem converso, nem vejo eles, eu nunca tive a curiosidade de saber quem era a mãe desse meu primo. Até que um dia eu e minha irmã estávamos conversando sobre a nossa família, sobre todos eles e sobre o fato da gente não conviver com muito dos nossos tios. Até que a gente percebeu que a gente não sabia quem era a mãe desse primo especial. E é óbvio, nós duas estávamos mega no tédio e decidimos tentar descobrir quem era. Até porque esse meu tio nunca foi casado. É só ele e meu primo. Procuramos em todas as redes sociais e não achamos nada. Então decidimos ir perguntar para nossa avó. Gente, parte 2 de quando eu descobri que a minha mãe e meu tio tiveram um filho juntos. Então, como a gente tava mega curiosa pra descobrir quem era a mãe, a gente foi até a nossa avó pra perguntar. E pra vocês saberem, a nossa avó é a maior fofoqueira, juro, ela é muito fofoqueira mesmo. Então a gente tinha certeza que ela saberia quem era a mãe dele.
A gente começou a conversar com ela sobre toda a família até chegarmos no assunto que a gente estava interessada. A gente perguntou e a cara dela foi assim, eu nem sei descrever, ela ficou assustada, sem saber o que falar. Mas depois da gente ficar implorando para ela contar, ela acabou contando. Ela explicou meio por cima e pediu pra gente conversar com a nossa mãe para ela contar a verdade. A gente chegou em casa, fomos direto conversar com ela e ela só sabia chorar e falou que foi o maior erro da vida dela. E que até então ninguém sabia que o filho era dela com o próprio irmão. E se você quiser que eu conte a sua história aqui, é só me mandar. O marido da minha mãe sempre deu em cima de mim. Até porque, quando ele casou com ela, eu já tinha 14 anos, nem foi ele que me criou, mas enfim. Desde o começo, eu contava isso pra minha mãe, falava tudo que ele me falava, tudo que ele fazia comigo quando ela não estava em casa, mas tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Porque a minha mãe, ela não acreditava. Não é que ela não acreditava em mim, não que ela achasse que fosse mentira minha, mas é que ela falava assim, filha, você tá entendendo errado, você nunca parou pra prestar atenção que ele é desse jeito, brincalhão, bobo, é o jeito dele, não leva a sério. Mas eu sabia que não era brincadeira. Quando a minha mãe não estava em casa, ele me dizia coisas pesadíssimas, típico de homem que não vale nada. E aí, quando eu estava com 16 anos, eu fazia parte de um grupo de dança. E as minhas amigas iam lá para casa quase todos os dias para a gente poder ensaiar. Como a gente ia dançar, né, precisava de uma roupa mais leve, confortável. Então a nossa roupa para ensaiar sempre era um top e um shortinho curto. E aí de começo a gente ensaiava na garagem. Só que o que acontece? O meu padrasto, ele passou a sempre arrumar uma desculpa que ia arrumar alguma coisa na garagem, que ia olhar o carro, que não sei o que tem, para poder ficar babando, vendo eu e as minhas amigas dançando. Por causa disso, né, eu me incomodei justamente para evitar, a gente passou a ensaiar no meu quarto, de porta trancada. Então, tipo, ninguém quase ouvia barulho, não via a gente pela casa, até porque o meu quarto tinha até banheiro independente. E aí um dia, né, eu tava de boa, deitada na minha cama, eu olhei na parede do meu quarto e notei que tinha um buraco. Um buraco desse tamanho assim, e eu fiquei assim, ué, mas quando que apareceu esse buraco e por quê, né? Eu não tinha lembrança dele, aí é que tá. Até então, não existia aquele buraco na parede. Então, já veio logo o meu digníssimo padrasto na minha cabeça. Pensei assim, foi ele. Não tem outra explicação. E mesmo sabendo do jeito que ele era, que ele não valia nada, eu não queria acreditar que ele tinha sido capaz de furar um buraco na parede do meu quarto para me espionar e espionar as minhas amigas. Sério, eu não queria acreditar. E o pior é que veio uma coisa na minha cabeça. Eu pensei assim, se realmente é ele, então provavelmente ele tem me visto trocando de roupa. E aí eu fiquei desesperada, sabe? Fiquei pensando naquilo, mas eu resolvi não falar pra minha mãe. Até porque eu sabia que mais uma vez ela não ia acreditar. E outra coisa, se eu chegasse e falasse assim, mãe, ele fez um buraco na minha parede pra me espionar, perigava a minha mãe até me internar no sanatório do que acreditar nisso. E aí eu fui, sabe, liguei para as minhas amigas, contei tudo, passei a tomar cuidado, não troquei de roupa mais no meu quarto, eu sempre trocava de roupa no banheiro. E aí eu falei pra elas, olha, o próximo dia que vocês vierem ensaiar, eu vou deixar vocês no quarto dançando, vou sair de fininho e vou rodear lá fora pra ver se eu pego eles espionando a gente. E foi dito e feito. Larguei as minhas amigas no quarto, rodeei e lá tava ele, de olho grudado na parede, espionando as minhas amigas dançar. E aí, ainda por cima, ele tava... Ai, que nojo, sabe? Só que aí naquele dia eu não falei nada com ele, não falei nada com a minha mãe, porque eu pensei assim, eu preciso de provas, eu sei muito bem a mãe que eu tenho. No próximo dia, minhas amigas foi de novo e, né, mais uma vez eu saí, rodeei para poder ver se eu pegava ele e eu peguei. E aí eu fiquei quietinha, eu peguei meu celular e filmei aquilo, sabe? Filmei que as minhas amigas estavam dançando, filmei ele lá espionando e sabe, né? E aí, quando a minha mãe chegou da rua, eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa pra te mostrar e não é possível que agora a senhora não se liga, não cai na real. E nisso ele tava sentado na mesa junto com ela. Peguei o celular, coloquei no vídeo e falei aqui, mãe, ó, o que o digníssimo da senhora faz? Furou um buraco na parede do meu quarto pra poder espionar as meninas dançando e aposto, mãe, que ele espionava até eu trocando de roupa.
E aí, nisso, ele começou a ficar bravo, sabe? Tentando se explicar. E a minha mãe calada, não falava nada. Eu, mãe, a senhora não vai falar nada? Será que a senhora ainda tá achando isso normal? A senhora tá achando ainda que isso é brincadeira? E aí, ele virou e falou assim, mas você quer saber? A culpa é de vocês mesmo. Eu sou homem. E aí fica você e suas amigas desfilando aí pela casa, quase sem... desfilando. A gente tava trancada no meu quarto, poxa. E o pior é que a minha mãe foi na onda dele. A minha mãe concordou. Ela falou assim que eu e as minhas amigas que tinham culpa, porque a gente ficava instigando ele, dançando pela casa só de shortinho e top. E assim, não teve conversa. Eu tentei falar pra ela que era no meu quarto, que ele, né, que tava lá espionando, mas não teve conversa. A minha mãe, extremamente machista, cega, preferiu dar apoio pra ele e no final ainda me proibiu de dançar com as minhas amigas no meu próprio quarto. E sério, velho, que mãe que passa a mão na cabeça de um cara que chega a esse ponto, furar um buraco na parede pra espiar a filha, as amigas da filha de 16 anos, e a mãe ainda passa pano. Me diz, que tipo de mãe é essa? Hoje, você sabe o que eu fico imaginando? Eu penso o seguinte, quando a minha mãe se casou com ele, eu já não era tão novinha, né? Eu já sabia me defender, graças a Deus, qualquer coisa eu gritava, eu contava pra qualquer pessoa, eu já não era tão novinha. Mas imagina só, se a minha mãe, com a cegueira que ela tinha, tivesse casado com ele quando eu ainda tinha, sei lá, os meus 6, 7 anos, o que aquele cara não teria feito comigo? Sério, eu não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido. Hoje em dia, a minha mãe não tá muito bem com ele. Eu acho que ela deve que, pouco a pouco, né, começou a enxergar o lixo que ela vive do lado. Então, eles vivem brigando, já separaram, já voltaram. E uma coisa que eu falo pra vocês é que, gente, sério, eu tenho nojo de pessoas que defendem um cara feito ele, usando de argumento que, a culpa é da vítima, que tava provocando, que tava com roupa curta. Sério, eu tenho nojo. O ano era 2016 e eu fazia curso. Aí, tipo, todo mundo era amigo de todo mundo, entendeu? A gente tinha grupo do WhatsApp. Por esses grupos, o menino pegou meu número e veio puxar assunto comigo. E aí, a gente ficou conversando, normal. E aí, gente, no segundo dia, o menino já tava dizendo, eu te amo. Foi Deus que mandou você pra mim. Eu disse, por quem mandou você pra mim foi o diabo? Mesmo não? E eu disse, é o que, menino? Amor só de mãe, liberdade vai cantar, solta o preço, é o juiz. Eu realmente botei amor só de mãe, gente. Ele falou assim, você não me ama não? Eu disse, não. Ultimamente eu não tô amando nem eu, quanto mais os outros, viu? Eu disse, é só questão de tempo. A gente continuou conversando como amigo, beleza. Vocês, uma semana que a gente tava conversando, eu tava no curso. Um buquê entrando. Eu disse, isso aqui virou uma floricultura, eu não tô sabendo. Olhei pro lado, o menino com buquê. Olhei pro outro, meu professor olhando, sorrindo. Olhei pra frente, eu vi Jesus. Eu disse, Jesus, me leva, me tira daqui, pelo amor de Deus. Levantei, fui até ele, peguei o buquê, muito sem graça. Aí ele falou assim, quer namorar comigo? Aí eu... A minha cara já dizia tudo, a minha cara já dizia assim, some daqui. Responde, responde. Eu disse um aham. Quando eu cheguei em casa, eu disse pra ele, eu não quero. Eu falei, aham, pra você não passar vergonha, mas eu não quero não. Aí ele disse, pois agora você vai ter que vir aqui em casa e dizer na minha cara que não quer. Aí eu fui na casa dele pra dizer na cara dele que eu não queria. Eu só não sabia que tinha ele e a arma me esperando. O dia que eu disse não para um pedido de namoro e quase fui morta, acompanhe o encerramento da trend. E aí cheguei lá, gente, muito empoderada, dizendo não vou querer mesmo, vou dizer na cara dele, meu corpo, minhas regras. Quando eu vi a arma, eu disse, o corpo é de Jesus e as regras é de Deus. Ele pegou e disse assim, diz na minha cara que não me quer mais. Eu disse, não quero mais. Aí ele pegou, abriu a guarda-roupa, a porta dentro do armário. Aí tava lá em cima do lençol, assim, a arma, assim, bem coisadinha. Aí ele disse que não me quer mais. Eu falei, vamos conversar. Relaxa, vamos conversar. Ele pegou a arma, segurou na mão, só que ele, em nenhum momento, ele apontou pra mim. Não vou dizer também o que o menino fez, né, pra, né, ele não se irá se ele achar esse vídeo aqui. Bichinho, eu te perdoei. Não precisa ficar com raiva que eu tô contando. É uma história da minha... Tô citando teu nome? Tô falando teu nome, então não vem com palhaçada de querer ficar irritadinho por causa desse vídeo, hein? Eu peguei e disse, solta essa arma. Aí ele pegou e disse, não, você vai repetir. Eu disse, solta a arma. E ele, não, você vai repetir. Aí eu falei, solta a arma. Quando eu falei assim mais forte, aí ele engatilhou a arma. Adeus, mundo, boto cor de rosa. E aí, gente, ele com a arma na mão, né? Eu não ia dizer simplesmente, né, que eu não queria. Aí ele mandou eu repetir. Claro que eu não repeti, que eu tenho amor à minha vida. Eu disse, não, tá tudo bem, a gente conversa, a gente dá um jeito. Ele pegou a arma, jogou no canto da parede e disse, eu sabia que você me amava. Acho que ele me entende. Será que ele tá internado hoje em dia? Ou ele ainda tá solto? Peguei e disse, me dá só um dia pra eu ir pra casa e contar pros meus pais, porque eu era adolescente na época, né? Eles, claro que dou. O que, amor? Depois desse dia que eu fui contar pros meus pais, ele nunca mais me viu na vida. Que eu na volta no ônibus eu já liguei pra ele e disse, olha, não quero você.
entendeu? Foi tudo jogada de marketing pra não morrer. E ele pegou e disse, que história é essa? Você acabou de dizer que criou. Eu disse, pois é, né, amor? Uma pessoa com arma na mão, você diz tudo, né? E aí, quando eu cheguei em casa, bloqueei ele de tudo. Tô foragida até hoje. Ele vendo esse vídeo, com certeza ele vai dizer, bichinho apareceu. Eu apareci não, viu? Pra você continuar sumida, pelo amor de Deus.